Amém. Queridos e ternos filhos, Igreja Santa, povo eleito, povo sacerdotal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta primeira Eucaristia que compõe o tríduo pascal. Como prescreve o missal romano, ao cair da tarde, celebra-se, portanto, este memorial, e que não é uma mera repetição, e nem um teatro, é a atualização daquele excelso mistério. Jesus, sabendo que chegava a sua hora de voltar para o Pai, ele, portanto, congrega-se com os seus mais próximos, os seus discípulos, como prescreve a Escritura. Era um momento de alegria, por que não dizer um sentimento paradoxal. Tinha uma pitada de alegria por estar ceando junto com os seus discípulos. Ao mesmo tempo, um momento angustiante, porque teria que deixá-los. É assim que acontece também conosco quando a gente vai fazer uma viagem. Quem é casado sabe disso. Sobretudo quando tem que sair para a labuta, para o sustento da família. Tem aquele abraço, beijo, choro e também alegria, porque quando voltar, vai voltar com aquilo que é suficiente para manter os seus que ficaram. Naquela ceia derradeira, Jesus quis nos dar um testamento, quis perpetuar a sua presença entre nós. E daquela quinta-feira em diante, nunca mais a Igreja, esposa de Cristo e nossa mãe, ficou sem a presença do seu amado esposo, Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Ceando com os seus apóstolos, o divino mestre, esposo cartíssimo da igreja, toma nas mãos o pão, soma o dia da graça, parte e entrega aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Não é, significa é. Que será entregue por vós, já tendo em vista o martírio, o suplício da cruz. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, por todos. Em seguida, toma o cálice com vinho, extraído da sangra da uva, por isto toda essa simbologia aqui. Passa para os seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão, para o perdão dos pecados. E como conclusão ele diz: façam isto em memória de mim. E é exatamente isto que nós estamos fazendo, obedecendo o divino esposo da igreja, obedecendo o nosso Salvador Jesus Cristo, que naquela ceia de despedida instituiu pão e vinho como seu corpo e sangue para perpetuar a sua presença, corpo, alma, divindade no meio de nós. Não é uma repetição, não é um teatro, não é um farra de conta, é a atualização daquela tarde santa, daquela ceia sagrada. Por isto, amados filhos, não sejamos levianos para com Cristo, o Senhor.
que perpetuou a sua presença, instituiu a Eucaristia para perpetuar a sua presença entre nós. Quantas e quantas vezes nós, de uma forma leviana, viramos as costas para Ele, não participando da ceia eucarística, não participando da Santa Missa. Quantas e quantas vezes nós trocamos a Santa Missa por causa de uma ida na praia, no balneário, numa festinha de aniversário, ou porque chegou alguém que estava viajando em nossas casas, e este alguém, esta praia, este balneário, esta festinha, acaba tomando o lugar daquele que quis perpetuar a sua presença entre nós. Olha que leviandade da parte nossa, olha que falta de consideração, olha que falta de amor, a docilidade de o Cristo Jesus, que quis se fazer presente entre nós, escondido na realidade do pão e do vinho. Quantas e quantas vezes nós deixamos Jesus eucarístico na contramão da nossa vida, das nossas pastorais, dos nossos movimentos, dos nossos grupos, de nossas famílias. E ele vai ficando, portanto, em segundo plano, e vamos empurrando na barriga este excelso sacramento tão precioso, tão necessário para a minha, para a tua, para a nossa salvação. Alguns padres perguntavam para mim, mas certamente eles já tinham resposta. Inclusive meu irmão sacerdote, Padre Luiz, que já tem seus 70 anos de vida e completou agora recentemente 40 anos de sacerdote, esses dias. De onde vem toda esta força? Não tem outra resposta. É aqui que eu encontro a minha força. É aqui que eu encontro o meu alento. É aqui, quando o choro vem na garganta, eu encontro refrigério e força. É aqui que eu tenho resposta para minhas indagações. Por que, Senhor, tenho que passar por isto? Por que este martírio? Por que esta cruz? Por que esta perca sucessiva na minha vida, na minha família? É aqui, amados, que eu encontro força. Sem Jesus eucarístico eu não teria força nenhuma, eu já teria sucumbido, porque a minha vida toda tem sido de provação. Tenho sido incessantemente provado e comprovado no meu ministério e na minha própria vida. E o que tem me mantido em pé, sem dúvida nenhuma, é Jesus eucarístico. Neste diálogo que eu tenho com Ele todos os dias, às 4 da madrugada, e incessantemente me coloco aos pés dEle, seja saindo de casa, ou voltando de uma viagem, ou da saída de casa, eu vou até Ele, e digo: obrigado, Senhor, pelo livramento, os visíveis e os invisíveis. Obrigado pela Tua existência presente, real, corpo e alma, divindade na Eucaristia, alimento, força, vigor, fortaleza, refrigério para este pobre miserável, Teu representante, Teu embaixador, Teu emissário, Teu porta-voz. Na saída eu digo: vem, Senhor, porque se Tu não fores comigo, intercepta esta viagem, não deixe que eu atravesse o delinear da porta desta casa. Se é, sem dúvida nenhuma, Jesus eucarístico a minha motivação para o meu ministério, para o meu sacerdócio, se é Jesus eucarístico o refrigério da minha alma, a minha alegria, a minha força, meu vigor, minha fortaleza, meu elixir, deve ser também para você que exerce o sacerdócio batismal. Não deixe de comungar Jesus, porque na medida que tu comes o corpo e sangue do Senhor, tu se torna Cristo no meio dos teus, porque nós somos aquilo que comemos. Se comes e bebes o corpo e sangue de Cristo, tu torna-se Cristo para os teus. Não perca a oportunidade de comungar Jesus na Eucaristia. Alguns anos atrás, eu fui, portanto, denunciado, gosto de colocar isto,
por alguém que queria, de uma certa forma, prejudicar o padre e tirar algum proveito desta situação. Denunciado como chefe da madeira lá em Dom Eliseu. E fui, portanto, investigado de Abel Figueiredo até Itinga, Maranhão. E o policial da Polícia Federal, que estava me investigando, grampearam meu telefone, chegou comigo à parte e disse: padre, eu procurava um padre forasteiro, um padre que não cumpria com as suas obrigações, para não dizer um padre mafioso. Eu louvo e agradeço a Deus por ter padre no seio da igreja da qual eu faço parte como Senhor, comprometido com a causa do reino, comprometido com o pobre, comprometido com a igreja, comprometido com aquilo que é lícito e cristalino. Eu sou um policial católico mariano. E se o Senhor não fosse de fato um verdadeiro sacerdote amigo de Cristo, um sacerdote cristocêntrico, mariano, eucarístico, certamente eu próprio lhe daria a ordem de prisão. Mas o que eu procurava eu não encontrei. Encontrei sim um sacerdote eucarístico, mariano, cristocêntrico, comprometido com Deus, com a igreja e com seus semelhantes. Por isto, daqui em diante, eu vou lhe ajudar a elucidar, esclarecer esta denúncia. E eu vou dizer para o Senhor pode contar comigo de agora em diante. Eu sou um policial federal, mariano, cristocêntrico e eucarístico. Eu sou um policial de participar da missa todos os dias, padre. Sabe por quê, padre? Eu não sou tolo. Se ele desceu do céu para me alimentar com seu corpo e sangue, quem sou eu para rejeitar tão excelso sacramento? Quem sou eu para enjeitar esta oportunidade de beber e comer o céu, escondido no véu do pão consagrado? Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. De onde se menos espera, se tem um testemunho da presença real de Jesus na Eucaristia. E isto me entusiasmou mais e mais. Gastar o meu sacerdócio pela igreja, pelo reino. Vocês estão curiosos para saber em que fim deu o processo. Foi arquivado porque era leviano. Estavam procurando bandido e encontraram um sacerdote comprometido, um sacerdote de missa diária. Os meus ex-paroquianos, que sempre estão aqui comigo, lá de Nova Esperança do Piriá, têm toda uma história comigo, sabe da idoneidade, do caráter deste padre. Pergunte e eles vos falarão. Quão zeloso, quão amoroso, quão caritativo, quão eucarístico e quão mariano, não é Mariana, o padre é. Porque eles não são paroquianos. Porque os meus paroquianos não são tratados como paroquiano, são tratados como filhos. E eles sabem muito bem, quem prova do meu pirão, também prova do meu cinturão. É assim. Mas sou aquele que vai atrás. Eu sou aquele que liga no dia do aniversário. Eu sou aquele que, quando sabe que está doente, eu vou na casa. E, se possível, levo ajuda. Este é o padre que vocês têm no meio de vocês, que transforma pão e vinho no corpo e sangue daquele que é a razão de estarmos aqui. E nesta quinta-feira memorável, em que nós revivemos, atualizamos aquela quinta santa, em que Jesus institui a Eucaristia, nós nos reunimos novamente, como igreja, como discípulos, missionários, igreja de saída, que avança para as águas mais profundas, para a periferia geográfica do gênero humano. Nós hoje atualizamos novamente aquele tão excelso mistério. Olha
quão bondoso Jesus é conosco. Sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa necessidade, Ele torna-se alimento. A carne alimenta o corpo, mas Jesus eucarístico alimenta a alma. É isto que tem sido o sustento de muitas pastorais, movimentos e grupos, de muitas lideranças comunitárias. Experimente viver sem Eucaristia e sem oração, que você vai ver que o seu trabalho, que a sua missão é vazia e infrutífera, como se fizesse furo na água ou escalvasse asfalto. É na Eucaristia que a família encontra a força. É na Eucaristia que o sacerdote, o religioso e a religiosa encontra vigor, refrigério, força, sabedoria para poder exercer bem a missão que o Senhor lhe confiou. E é na Eucaristia que você encontra força para poder caminhar de volta para a casa paterna, pois o meu lugar é o céu e o de vocês também. E não iremos entrar no céu sem antes experimentar o céu no véu do pão consagrado, o corpo e sangue do Redentor. É necessário, é imprescindível comungar com frequência, para que assim lá no céu possamos sentar-se à mesa do Cordeiro e poder ser assim servido pelos anjos e toda a corte celestial. Quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor, permanece nele. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor, e Deus locuta a causa finita. Sejamos homens e mulheres, comunidades, pastorais, movimentos, grupos eucarísticos, sedentos e famintos de Jesus eucarístico. Comunguemos quanto for oportuno receber Jesus eucarístico. Não perca de forma alguma oportunidade. Ah, padre, chegou alguém em casa, diz: meu irmãozinho, meu filho, meu amigo, meu compadre, você quer ir para a missa comigo? Eu estou indo para a missa. Se não quer, fique aí, depois a gente se fala. Por quê? Porque Jesus eucarístico é muito mais importante do que teu filho, ou teu esposo, ou tua esposa que chegou. Falei asneira? Não, ele é, sem dúvida nenhuma, mais importante. Mas padre, era meu filho, dá um beijo nesse traste, mas vá para a missa. Encontre com Jesus, que trouxe ele são e salvo. Comungue Jesus, que tem sustentado ele e trouxe com vida até você. Não perca a oportunidade. Faltar à missa no domingo, sobretudo, é um pecado gravíssimo. É leviandade da nossa parte. É desperdiçar o céu já aqui entre nós. Esta é a primeira reflexão que disponibilizo para nós nesta noite em que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar este memorial, no qual Ele institui a Eucaristia para perpetuar a sua presença entre nós, e também, juntamente com a Eucaristia, o sacramento da ordem do sacerdócio. Quando Ele está na ceia com os seus apóstolos, Jesus se dispõe das suas vestes e depois cinge e vai até aqueles que eram seus liderados, seus discípulos, seus apóstolos, e passa com este gesto caritativo, amoroso, serviçal, lavar os pés uns dos outros. Tornou-se um tanto estranho, porque naquela época, na cultura judaica, quem lavava os pés era os subalternos, que lavavam os pés dos seus senhores. E aqui o Senhor inverte esta realidade. Ele começa a lavar os pés uns dos outros. Pedro, como um grande judeu, um bom judeu, estranha aquilo e começa, portanto, a esbravejar: tu não vai me lavar os pés. Sem dúvida houve outra conversa entre eles ali, que não está escrito neste evangelho. Senhor, não tem condição, tu é meu mestre, tu é meu Senhor, sou eu que tenho que lavar teus pés. Espera aí, não tu que lavar os meus pés.
E Jesus diz: olha, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Pedro viu que o negócio era diferente. O Messias que ele estava seguindo era o Messias que reinava na base do amor, da justiça, e que veio para servir e não para ser servido. Então começou a cair a ficha de Pedro, e ele começou a dizer: então, Senhor, não lava só os pés não, dá logo um banho, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. E Jesus repreende: não, tá, quem já tomou banho está limpo, não precisa lavar senão os pés. Tu não compreendes o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde tu compreenderás. Com aquilo, Jesus ordenou os primeiros padres. Por que a voz veio embaçada? Porque eu tive a graça de estar lá naquele lugar, há anos atrás, onde Jesus ordenou os primeiros padres. Deitei naquela sala, naquele chão, beijei e disse: aqui eu nasci. Meu sacerdócio tem a raiz aqui. Foi aqui que o meu divino mestre, pão vivo descido do céu, sumo e eterno sacerdote, me conferiu a ordem do sacerdócio, do serviço, do amor, da entrega, do sacerdócio. Foi aqui. E quem é o sacerdote? É o presbítero, o primeiro na fé. É o pai, o padre, o pai, aquele que alimenta com a palavra e com a Eucaristia. É aquele que está presente do nascer ao morrer na nossa vida, do batismo à unção dos enfermos. É aquele que nos alimenta na Eucaristia para que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada em direção à eternidade, à Jerusalém celeste, à igreja triunfante. Quem é o sacerdote? É o amor de Deus no coração da igreja. Não existe Eucaristia sem o sacerdote. Ah, mas o meu padre é brigão. Ah, meu padre é muito duro. Meu padre quase não sorria. Meu padre é muito intransigente, é muito perfeccionista. Mas é teu sacerdote. É teu pai na fé. É aquele que te gerou pela água e pela força do Espírito Santo. É aquele que te alimenta, é aquele que te dá a absolvição dos teus pecados. É o guardião da tua família, é o guardião da ética, da moral, dos bons costumes, é o guardião dos sacramentos. Ah, mas meu padre é muito duro, ele não perde a oportunidade de puxar a orelha nossa. Ora, quem é pai, quem ama zela, quem ama cuida, quem ama. O amor, ele não é, portanto, configurado em passar a mão. O amor é aquele também que corrige, que diz: abre os olhos, cabeçudo, está errado este procedimento, esta tua mentalidade, esta tua lógica, a tua ótica de igreja, de pastoral, de movimento, grupo, de casamento, de sacramento, está errado, refaz. É o sacerdote, é o ministro sagrado. E aquele que é o pontífice, que faz ponte entre você e Deus, entre Deus e você, é o porta-voz, é a extensão do braço de Deus no meio de vós, é a voz de Deus no meio de vós. E não se assuste com o que eu vou dizer. Você pode ler as patrísticas, pode ler a Suma Teológica, e você vai encontrar isto. Assustem-se com o que eu vou dizer para vocês, que está no meio de nós e a gente às vezes não valoriza. E a gente vê somente humano como nós e não vê, portanto, a revertidura do divino nele. Quem é o Padre? É Jesus no meio do povo. Parece estranho, né? Um velhinho, com os seus 70 anos, cabelozinho grisalho, arrepiado, outro japonesado, boquinha, tá? Parece que só passaram a gilete, quase não tem lábios, narigudo, sim, com todo o traço humano, é Jesus no meio de vocês. Portanto, amem, respeitem, cuidem. Por quê?
é este homem cheio de defeito, mas também com virtude, porque senão o Senhor não teria tirado do seio da sua família ele, mas outros, para ser seu embaixador. Na minha casa são 7 homens e 3 mulheres. Tenho um irmão que fala com mais expressão do que eu, que tem uma sabedoria, uma eloquência maior que eu, mas por incrível que pareça, o Senhor escolheu o gago da família. O Senhor escolheu o tímido, aquele que pouco fala. O Senhor escolheu aquele que era mais medroso, o mais fraco, o esquelético, o magrelo. Ele não escolheu aquele que tinha um corpo atlético. Ele não escolheu aquele que ele depois o constituiria como modelo lá em São Paulo, formado em marketing. Ele escolheu o mais fraco da família, o asmático, que como consequência está se tratando do pulmão por esta asma não cuidada. Quem é o Padre? É vosso irmão, é o mestre na fé, é o pai, é o amigo, é o irmão, mas também está sujeito e é passivo a erro, porque só quem não erra é Jesus Cristo. O sacerdote também sente dor, o sacerdote também sente solidão, sente tristeza. Agora eu estou no meio de vocês, daqui a pouco espero o Padre Luiz chegar, para que juntos possamos fazer um balanço daquilo que hoje nós vivemos. Esquentamos na nossa janta, rezamos e vamos para a nossa sepultura, para a nossa cela, como diz as freiras, né? Para nossos quartos. É o homem mais só e mais bem acompanhado ao mesmo tempo, porque tem a companhia de Jesus e Maria. Mas o sacerdote também é humano. Ele sente dor, ele sente frio, ele se zanga, ele se estressa, ele sofre, sobretudo quando ele percebe que há uma certa rejeição. Enquanto os sacerdotes são, portanto, levados a desistir do seu ministério, porque não se sentiram amados o suficiente pela comunidade que servia. Quantos sacerdotes desistiram do seu ministério, porque havia muita cobrança e pouca ajuda e pouca oração para manter viva a chama do sacerdócio de Cristo na sua vida. Quantos sacerdotes abandonaram o ministério porque não foram amados o suficiente pela sua paróquia e acabaram afeiçoando-se por uma pessoa. Quantos sacerdotes abandonaram o sacerdócio porque se mataram, porque entraram em depressão, porque amaram intensamente, não foram amados, nem respeitados e nem acolhidos por aqueles que um dia eles deixou casa, pai e mãe. Está crescente o número de sacerdotes fazendo suicídio, tirando a sua própria vida. E quando o sacerdote ou qualquer pessoa chega a se matar, ele não está querendo matar a si próprio, mas a dor que dilacera o seu coração. Você já conversou com o seu padre? Você já perguntou para ele como foi seu dia? Porque atrás de cada ser humano existe uma história, um trauma. Não é diferente com o padre. Eu tenho a minha história, eu tenho meus traumas. Eu tenho as minhas doenças, que eu abro mão de todas elas e dou para vocês, se quiserem. Tem as minhas noites de insônias. Tem um dia que eu como melhor, tem um dia que como menos melhor. É humano o sacerdote. Ele se angustia, ele se entristece, ele se fecha. Se nós não cuidarmos do nosso sacerdote, como é que ele poderá cuidar da nossa família? Se nós não cuidarmos do nosso sacerdote, como é que ele pode cuidar da nossa paróquia?
Se nós não amarmos os nossos sacerdotes, como é que nós iremos falar com a cara mais sem vergonha do mundo, falar de amor? A palavra de Deus diz: se não amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Se diz que ama Deus, que nunca viu e não ama seu semelhante, é mentiroso, e a verdade não se encontra nos teus lábios, na tua vida. Vocês já pararam para pensar como é que dorme a cabeça de um padre? Eu tenho que cobrir este salão, porque senão daqui a pouco a comunidade de Cristo Rei começa a cobrança. Eu tenho que me reunir, porque se eu não me reunir, daqui a pouco começam as cobranças. Eu tenho que ver já, alguém me dizia sem maldade alguma, lá antes de começar a missa: que cor você vai pintar a igreja esse ano para a festividade, padre? Eu passo 2 meses que eu estou aqui, ainda estou sentindo a comunidade, conhecendo as comunidades, as pastorais, os movimentos, os grupos. A gente tem que parar com essa onda de cobrar, de esperar dos nossos padres perfeição, se nós não somos perfeitos. A santidade não é só para o padre, é para o pai de família, para a mãe de família, é para o jovem, para o adolescente, para o velho, para a velha, para o ministro, para o coroinha, para o músico, para o tocador, para tantos quantos. É para todos nós. E nós temos que nos ajudar mutuamente para que esta santidade possa fluir na vida de todos nós. Quem é o padre para você? Alguns dizem que ele engoliu a agulha de vitrola, porque fala muito. Outros dizem que é matuto, estudou tanto e não sabe se expressar. Se ele anda com mulher, é garanhão, é namorador. Se anda com homem, é gay, é do outro lado. Se ele fala de dízimo, ele pede muito. Se ele não fala, não está preocupado com as necessidades da paróquia. Se ele visita as famílias, ele é fofoqueiro. Se não visita, é antissocial. Se está bem arrumado e anda de carro, é boçal. Se anda a pé e mal arrumado, não valoriza o seu sacerdócio, o seu ministério. Se ele é pontual, é escravo do relógio. Se ele atrasa um pouquinho, está sacrificando a comunidade. Se ele fala de política, ele é corrupto, é politiqueiro. Se ele não fala, é um alienado. E vocês, paróquia do Cristo crucificado, da qual eu sou pai, mestre na fé e servo, o que pensam do padre? Vocês já pararam para pensar que tanto quanto para vocês, também para nós está sendo difícil a adaptação? Porque este padre tem seus trejeitos, sua maneira de transmitir a palavra, de dinamizar as pastorais, movimentos de grupo e assisti-los. Porque ninguém, coordenador nenhum, por mais santo que seja, tem mais preocupação e dever para com o reino do que o padre. Não, é o padre. A responsabilidade é dele. Você é colaborador, você é colaboradora. Portanto, espere o tempo certo, as coisas se encaixam. Tenham paciência com os vossos padres, ajudem, assistam os vossos padres, rezem pelos vossos padres, não para eles ir embora, para eles ficarem. Se assuste não, mas tem lugar e tem pessoas que fazem isto. Não entendeu nada de ser cristão, não entendeu nada do mandamento do amor. Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Não entendeu nada. O evangelho entrou por aqui e saiu por aqui. Mas meu padre, sim, Deus já sabia das suas misérias, das suas fraquezas, da sua gaguice, da sua sonsice. Mas ele quis, ele o chamou,
Ele constituiu e Ele enviou. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha outros padres na diocese de Bragança, muito melhor que eu, muito mais sábio que eu, muito mais santo que eu, mas foi assim com o rei Davi. Os outros irmãos dele tinham uma aparência bem melhor, e ele escolheu quem? Aquele frangote. Tinha outros padres melhores, bem melhor, eu vos garanto, porque eu conheço a minha diocese. Mas o Senhor quis que fosse eu, para este tempo, para uma missão, para estar convosco. Portanto, não fique com raiva com o que eu vou dizer, vão ter que me engolir. É uma maneira brincalhona de dizer, é o que vocês têm. É o que vocês têm. É o que a diocese, é o que a igreja, é o que Cristo quis para cá. Até por quantos anos? Sei. Não sei. Não sou sacerdote, não sou adivinho. O certo é que eu vim com um objetivo: servir a Deus, a pessoa de cada um de vocês, em cada pastoral, em cada movimento, em cada grupo, fazendo algumas adaptações, alguns acréscimos. Para quê? Para que as coisas possam ser mais funcional, menos fadigosa, menos pesado a cruz de ambos, seja dos fiéis como do próprio padre, sem cortar a cruz, mas não tem necessidade que ela pese mais do que a de Jesus. Com esta fala eu quero dizer, instituindo a Eucaristia, Jesus institui também um sacerdote como seu mensageiro, como seu porta-voz, como protagonista da Boa Nova, com ou sem defeito. Mas foi este homem que Deus tirou, como diz a carta aos Hebreus, do meio do povo e instituiu para ser servo do povo, amigo do povo e sacerdote do povo. Que Deus nos abençoe e abençoe os sacerdotes da nossa igreja. Que Deus nos dê a graça, a ciência, a sabedoria, sobretudo a simplicidade e a humildade de reconhecer que somos todos diáconos, devemos servir uns aos outros. O Papa é diácono, o bispo é diácono, o padre é diácono, e diaconisa quer dizer lavar os pés uns dos outros, facilitar a vida uns dos outros, auxiliar uns aos outros, amar o outro, cuidar do outro, ajudar o outro a carregar a sua cruz, ser sirineu na vida do outro, ser samaritano na vida do outro. Isto é lavar os pés. E com esse gesto que Jesus fez aos seus discípulos, ele quis dizer: olha, eu sou o vosso mestre e Senhor, agora vos lavo os pés. Quem é o mestre da igreja de Cristo? Na Cristo crucificado. Quem é? O Padre. Muito mais do que o chefe, ele é o servo. E o servo que agora lava os vossos pés, configurado nestes que estão aqui. Só não sabia que iam trazer criança. Quantos anos tu tem? Irmã, foi a senhora que escolheu? O conselho tutelar sabe que ele está aqui? Tá? Agora tire os sapatos, viu? Que nós vamos fazer isto. Não é uma dramatização, é uma atualização daquela noite, aquela tarde memorável. Lavando os pés de vocês, eu quero dizer: eu sou vosso mestre, mas sobretudo sou vosso irmão e vosso servo, pois o Senhor veio para servir e dar a vida por todos. Assim também eu, como seu porta-voz, como ele no meio de vós, eu vim para dar a minha vida por vós.